Fala aí galera do Ranking, beleza? Vamos gravar esse vídeo hoje para conversar um pouco sobre um tema que tem bastante polêmica e mistificação, que é a desigualdade social. Esse tema é bastante debatido, é visto como uma coisa ruim de modo geral, um país ter desigualdade social. Nós do Ranking acreditamos que sim, é bacana você reduzir a desigualdade social. Diria que alguns grupos, especialmente de extrema esquerda, vão colocar que o combate à desigualdade social é a prioridade número 1 de um país, né? Lutar contra a desigualdade, fazer as pessoas serem mais iguais. E a gente diria que é um objetivo válido, porém não é o número 1, nem número 2, nem número 3. Pode ser número 4, 5. Então tá aí uma discordância respeitosa em que a gente vai fazer alguns argumentos e convidar todos para fazer comentários na nossa página sobre o que você acha sobre o tema. Em primeiro lugar, existe uma confusão muito grande que precisa ser resolvida entre, de um lado, desigualdade social, né, a diferença entre o andar de cima e o andar de baixo, e do outro lado a pobreza. Pobreza é uma coisa e desigualdade é outra. E muitas vezes as pessoas confundem as duas coisas, né? Vai falar de desigualdade, pô, e tem gente na miséria e tal. Isso é pobreza. Vamos dar um exemplo aqui. Estados Unidos é um país extremamente rico, com um índice de desigualdade social relativamente alto. O índice de Gini é o coeficiente mais importante do mundo, é a medida oficial de desigualdade. Nos Estados Unidos é de 41. Então os Estados Unidos têm uma certa desigualdade social e a gente pode pegar um outro país, por exemplo, o Afeganistão. O Afeganistão, o índice de desigualdade é 27, no 41, 27. Ou seja, o Afeganistão é muito mais igualitário do que os Estados Unidos. Só que poucas pessoas em sua consciência querem ir morar no Afeganistão. Não tem nenhum americano que foge para o Afeganistão para gozar da igualdade social de lá. Pelo contrário, os afegãos que estão tentando ir morar nos Estados Unidos, porque lá no Afeganistão tem miséria, tem violência, tem opressão das mulheres, tem opressão religiosa, né? Outro país que é muito igual e que é miserável é Bangladesh. Estou falando aqui de países igualitários em que está todo mundo na merda, está todo mundo na miséria. Enquanto nos Estados Unidos, sim, você vai viver num país que tem o Bill Gates lá, que tem o Mark Zuckerberg, tem os bilionários, porém, os pobres nos Estados Unidos, de modo geral, têm teto para morar, têm acesso à escola de qualidade razoável, um índice de desemprego baixo e tem uma renda até que alta perto dos países pobres. Então, o combate à desigualdade ele não pode ser feito à custa de deixar todo mundo miserável. Não podemos misturar as bolas. Segundo ponto importante de distinção. A galera confunde desigualdade de riqueza com a desigualdade de consumo. São coisas diferentes. Então pode até ser que num país você tem lá o Bill Gates que está no seu país, você tem lá uma casinha básica, você tem um carrinho vagabundo, você tem lá um dinheirinho pouquinho na poupança, você está na base da pirâmide. E o Bill Gates tem 100 bilhões, ele é uma das 2 pessoas no mundo que tem 100 bilhões de dólares, ele é 1 milhão de vezes mais rico que você, ele tem 1 milhão de vezes mais patrimônio que você. Só que isso não quer dizer que o consumo dele é 1 milhão de vezes maior. Ele vai ter, obviamente, um padrão melhor, mas ele não vai viver 1 milhão de vezes mais que você, ele não vai comer 1 milhão de vezes mais comida que você, a roupa dele, se bobear, até mais vagabunda, né? Porque esses caras são famosos por usar coisa bem simples, esses bilionários costumam usar aquele jeans surrado, camiseta, bem simples, é capaz do cara da base da pirâmide ter um tênis melhor que o do Bill Gates. Então a desigualdade de patrimônio, ela encolhe muito quando você vai comparar o consumo real da pessoa, aproxima muito mais. E o terceiro e último ponto que precisa ser distinguido é a desigualdade de renda versus um outro conceito que a gente tem que pontuar aqui, que é a mobilidade social. Que é o seguinte, ok, tem uma desigualdade, tem os caras no topo da pirâmide com muita grana, tem uma galera aqui com menos grana, porém, será que esse pessoal está fixo lá de geração em geração? São sempre os mesmos, né? Ou será que está tendo uma mobilidade social? O rico às vezes perde tudo e fica pobre ou divide o patrimônio dele porque vem imposto em cima, os de baixo podem subir. Então a gente acredita que é mais importante você olhar a desigualdade em si, né? Quantos por cento do bolo está na mão dos de cima e os de baixo, é ver se está tendo mobilidade, ver se os de baixo estão tendo condição, através do emprego, da renda, da educação, de subir de patamares. Portanto, é esse ponto que faz com que a gente ache que a desigualdade não tem que ser a obsessão principal do país, e sim a obsessão principal tem que ser combate à pobreza, garantir que as pessoas de baixo tenham uma vida digna, não necessariamente destruindo a riqueza daqui, fazendo ficar todo mundo pobre, como acontece hoje na Venezuela, em Cuba, em países como Bangladesh e Afeganistão que a gente citou aqui, e sim melhorar para os de baixo. Garantir que o nível de consumo da galera de baixo seja
um nível de consumo bom e garantir que tenha mobilidade social. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você pegar a lista dos bilionários da Forbes dos anos 80, você vai ver que hoje não tem mais nenhum cara que tenha continuado na lista dos bilionários. Ou seja, o pessoal vai morrendo, vai doando uma parte da grana, vai dividindo entre mais familiares, então vai diluindo esse patrimônio, que é uma coisa interessante. E outra coisa interessante é esse fenômeno que a gente tem visto dos grandes bilionários, especialmente nos Estados Unidos, de fazer compromisso de doar em vida toda a sua fortuna, como o caso do próprio Bill Gates, que a gente citou aqui, do Warren Buffett, inclusive tem até brasileiros nessa lista, liderados aí por um bilionário brasileiro chamado o senhor Eli Horn, que ele já está doando em vida tudo o que ele tem. Portanto, a gente vê de forma um pouco mais relaxada do que certos grupos o fato do cara ganhar muita grana para depois ele morre e distribui isso ou acaba doando. Então não é uma prioridade número 1 dos países. Como não poderia deixar de ser, vamos citar então agora aqui a situação do Brasil. A gente falou que o Afeganistão tem nível 27 de desigualdade, Estados Unidos tem uma desigualdade média no número 41 e o Brasil entre os mais desiguais do mundo, lá no topo da desigualdade social, com índice 53. O Brasil está lá nos top 20 do mundo mais desiguais. E a gente precisa fazer uma parte aqui que é apontar o grande causador da desigualdade no Brasil. O Brasil tem uma desigualdade que não é uma desigualdade natural, né, da habilidade das pessoas, do esforço, da livre iniciativa, e sim é uma desigualdade estatal. O Estado brasileiro, através das suas políticas envenenadas e distorcidas, é o grande acelerador da desigualdade. Se a gente conseguir tirar alguma das amarras do Estado, né, algumas das regras que estão causando essa desigualdade, naturalmente o próprio Brasil vai ter esse efeito tão desejado por esquerda e, por que não, direita, de deixar a sociedade um pouco mais igualitária. Isso vale um vídeo só sobre essas distorções, mas em resumo aqui bem básico, nós temos uma tributação no Brasil muito injusta, que cobra mais do pobre do que do rico. Nós temos um sistema previdenciário muito injusto, que tira dinheiro de todo mundo e dá para um grupinho de privilegiados, de altos funcionários públicos. Nós temos um sistema educacional que cobra imposto da empregada, que cobra imposto de todo mundo para pagar educação de graça para a elite. Ou seja, o governo brasileiro hoje, com esses 20 anos aí de social-democracia, é o grande vilão hoje que acelera a desigualdade social. E o ranking, uma das suas bandeiras, é combater os privilégios, portanto, implantar medidas que ajudem a amenizar o jogo e criar regras iguais para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais.